Olá, segundo ano, tudo bem com vocês, meus amores? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje a nossa aula vai ser de matemática. Hoje é dia 13 de novembro de 2020, sexta-feira, e a nossa aula vai ser de matemática. Peguem, por favor, o nosso livro Ativamente, quarto bimestre, página 114. Preparados para a nossa aula? Vamos lá? Página 114, interligando o saber. Na página 114, nós temos uma trilha. A trilha é um jogo de percurso bastante conhecido. Você observa algum padrão na sequência numérica acima? Aqui nessa trilha, nós temos uma sequência numérica. Você consegue observar algum padrão nessa sequência numérica? Sim, não é isso? A sequência numérica, ela está em ordem crescente, não é isso? Do menor para o maior. 2. Você consegue descobrir os números cobertos? Como? Vocês observaram que nós temos alguns números que estão cobertos? Vocês conseguem descobrir os números que estão cobertos? Como? Observando, o antecessor e o sucessor, não é isso? Ou seja, quem vem antes e quem vem depois. Pois os números da trilha aumentam de 1 em 1, perceberam? 1, 2, 3, 4, 5. Então, os números da trilha, eles aumentam de 1 em 1, não é isso? E para você descobrir os números cobertos, é só você observar, o antecessor e o sucessor. Ou seja, quem vem antes e quem vem depois de cada número. 3. Os números cobertos na trilha seguem um padrão? Qual? Sim, não é isso? Os números cobertos na trilha, eles seguem um padrão, que é, a partir do 6, adicionar 5. A partir do 6, aumenta 5, adiciona 5. 1, 2, 3, 4, 5. O número coberto vai ser 11, não é isso? Quem vem depois do 10, o 11. E assim você vai fazendo o restante para descobrir os números que estão cobertos. A partir do 11, adiciona mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quem vem depois do 15? O 16. 4. Se a trilha continuasse, de qual cor seria coberto o próximo número? E qual seria esse número? Vocês observaram que os números cobertos de verde, eles formam uma sequência de números pares? 6, 16, 26, 36, 46. Os números cobertos de verde, eles formam uma sequência de números pares. E os cobertos de azul formam uma sequência de números ímpares. 11, 21, 31, 41. Então, se a trilha continuasse, de qual cor seria coberto o próximo número? De azul, não é isso? O próximo número seria coberto de azul. E qual seria esse número? Quem vem depois do 50? O 51, não é isso? O 51, ele é ímpar. Então, ele iria ser coberto de azul. Então, quais são os números que estão cobertos na trilha? 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41 e 46. Página 115, navegando pelo tema, sequências de figuras. A Aninha identificou as carteiras de sua sala, usando o padrão a partir de figuras geométricas. Observe. A Aninha, ela identificou as carteiras, de sua sala usando um padrão a partir de figuras geométricas. Quais figuras devem ser colocadas nas duas últimas carteiras? Marque-as com os símbolos correspondentes. Para descobrir elementos ausentes em uma sequência,
primeiro é preciso descobrir o padrão que ela possui. E o padrão dessa sequência aqui é o número, né, de lados de cada figura plana e a cor. Então, o padrão dessa sequência é o número de lados da figura, né, de cada figura plana e a cor. Essa figura, quantos lados ela tem? 1, 2, 3. Essa aqui, ela tem 1, 2, 3, 4. 4 lados. E essa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. Verde, vermelho e amarelo. Então, o padrão dela é o número de lados de cada figura plana e a cor. Então, temos figuras planas de 3, 4 e 5 lados. 1, 2, 3, 3 lados. 1, 2, 3, 4, 4 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 5 lados. Então, temos figuras planas, né? De 3, 4 e 5 lados. Então, vamos observar a sequência. Uma figura plana de 3 lados, uma figura plana de 4 lados e uma figura plana de 5 lados. Então, quais seriam as próximas figuras que nós iríamos usar aqui para completar a sequência? Aqui nós temos uma figura de 3 lados, né? Iríamos colocar uma figura de 4 lados e uma figura de 5 lados, né? Isso para completar a sequência. Então, você vai marcar os símbolos correspondentes, tá bom? Interrogação e a estrelinha nas figuras, né, que nós iríamos colocar aqui para completar a sequência. Número 2. Observe a figura 1, a figura 2 e descubra quantos são os elementos ausentes na figura 3. Vamos analisar as bases dos quadrados, tá bom? A primeira figura possui 2 quadrados. 1, 2, perceberam? A primeira figura, ela possui 2 quadrados. A segunda figura possui, né, 3 quadrados. 1, 2, 3. Então, a primeira figura, ela possui 2 quadrados de base. A segunda figura, ela possui 3 quadrados de base. As bases e as colunas de cada figura seguem o mesmo padrão, perceberam? As bases e as colunas, elas seguem o mesmo padrão. As bases, ó, base da figura 1, 1, 2, 2 quadrados. Coluna, 1, 2, 2 quadrados. A base da figura 2, 1, 2, 3, ela possui 3 quadrados. E a coluna também, ó, a coluna 1, 2, 3, também possui 3 quadrados. E a figura 3, né, ela tem 1, 2, 3, 4. 4 quadrados, né, na base. Então, nós vamos completar essa figura, né? 4 quadrados na base e 4 na coluna. 1, 2, 3, 4. Então, quantos são os elementos ausentes na figura 3? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não é isso? Os elementos ausentes na figura 3 são 8. Página 116. 3. Leia a parlenda. Na página 116, nós temos uma sequência de números e uma parlenda. Vamos fazer a leitura da parlenda com a tia? Acompanha aí de casa bem bonito. Uma pulga na balança deu um pulo e foi à França. Os cavalos a correr, os meninos a brincar. Vamos ver quem vai pegar. Domínio público. Agora descreva qual o padrão presente na sequência acima. Aqui acima nós temos uma sequência, perceberam? Abaixo da parlenda nós temos uma sequência. Qual o padrão presente nessa sequência? O padrão é somar 4 ao número anterior. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou somar mais 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perceberam? O padrão é somar 4 ao número anterior. Escreva os números que formam a sequência acima. Vamos escrever os números que formam a sequência acima. 0, 4, 8,
12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 40, não é isso? Se a pulga der mais um pulo, ela chegará ao número 44, não é isso? Se a pulga ela der mais um pulo, ela vai chegar ao número 44. Ela pulou até o 40, né? Então, nós vamos adicionar mais 4 a esse número. 40 mais 4, 44. Então, se ela desse mais um pulo, né? Ela ia chegar ao número 44. Página 117, número 4. Complete as sequências a partir do padrão dado. Vocês vão observar o padrão estabelecido, tá bom? E completar as sequências. Primeira sequência, o padrão é aumentar mais 100. Então, na primeira sequência, ó, o padrão é aumentar mais 100. 105, mais 100, 205, mais 100, 305. E assim você vai completar o restante da sequência. A segunda sequência é aumentar mais 30. 214, mais 30, 244. Mais 30, 274. E assim você vai fazendo o restante da sequência, tá bom? Aumentando mais 30 ao número anterior. A terceira sequência é diminuir 10, tá bom? Então, na terceira sequência, você vai diminuir 10. Por exemplo, 585 menos 10, 575, não é isso? Menos 10, 565. Então, você vai diminuindo 10. A quarta sequência, né, você vai aumentar 10. Então, na quarta sequência, você vai aumentando 10. 405 mais 10, 415, não é isso? Mais 10, 425. Então, aqui você vai aumentando 10. 5. Cada quadro é a parte, né, do quadro numérico de 0 a 100. Observe os números destacados e indique o padrão. Então, cada quadro, né, é a parte do quadro numérico de 0 a 100. Você vai observar os números destacados, esses números que estão destacados, e indicar, né, isso, o padrão. No primeiro quadro, o padrão é aumentar uns ao próximo número. 11 mais 11, 22, mais 11, 23, mais 11, 44, mais 11, 55. Então, é aumentar 11. O segundo quadro é aumentar 1. 62, 63, 64, 65, 66, né? Então, o padrão aqui é aumentar 1. No terceiro quadro, o padrão é aumentar 10. 56, 66, 76, 86 e 96. Então, o padrão aqui foi aumentar 10. Página 118. 6. Dona Júlia, uma artesã, recebeu uma encomenda de palhacinhos para uma festa de aniversário com o tema circo. No primeiro dia, ela vai confeccionar palhacinhos e depois vai aumentar a produção, seguindo um padrão. Ela precisa de 7 dias para entregar o pedido. Observe as anotações na tabela e responda. Primeiro dia, 3. Segundo dia, 5. Terceiro dia, 7. Quarto dia, 9. Quinto dia, né? Nós vamos descobrir. Sexto dia, 13. E no sétimo dia, 15. Quantos palhacinhos ela deverá confeccionar no quinto dia, né? Seguindo esse padrão. O padrão, né? É acrescentar mais 2 unidades a cada dia. No primeiro dia, ela fez, né? 3 palhacinhos. No segundo dia, 5. 3 mais 2, 5. Então, aumentaram mais 2 unidades, mais 2 palhacinhos aqui no segundo dia. No terceiro dia, ela fez 7, não é isso? Ela tinha 5, mais 2, ficou 7. No quarto dia, né? Ela fez 9. Ela tinha 7, confeccionou mais 2, né? Acrescentou mais 2, ficou com 9. E no quinto dia?
No quinto dia, né, ela vai fazer 11 palhacinhos, né? 9 mais 2, 11. Quantos palhacinhos ela deverá confeccionar no quinto dia seguindo esse padrão? 11 palhacinhos. Qual é o padrão presente nessa sequência? O acréscimo de mais 2 unidades a cada dia, não é isso? O acréscimo de mais 2 unidades a cada dia. Você acha que esse pedido é maior ou menor que 60 palhacinhos? Use o quadro abaixo e descubra quantos palhacinhos compõem o pedido. Há várias possibilidades, né, da gente descobrir quantos palhacinhos compõem o pedido. Nós podemos fazer 3, mais 5, mais 7, mais 9, mais 11, mais 13, mais 15. Agora vamos somar. 3 mais 5, 8. 7 mais 9, 16. 11 mais 13, 24. Mais 15. Agora vamos somar. 8 mais 16, 24. Mais 24, mais 15. Agora vamos somar 24 mais 24. 24 mais 24. 4 mais 4, 8. 2 mais 2, 4. Agora vamos somar o 48 mais o 15. 8 mais 5, 13. Colocamos o número de trás na casinha das unidades e subimos o número da frente para a casinha das dezenas. Agora vamos somá-lo. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6, não é isso? Então, a quantidade, né, de palhacinhos, que compõem o pedido são 63 palhacinhos. Então, vimos aí, né, várias possibilidades, várias maneiras de descobrirmos quantos palhacinhos compõem, né, o pedido da Dona Júlia. E você pode fazer, tá bom? A maneira que você achar mais fácil para você. Página 119. Na página 119, nós temos um jogo chamado Qual é o Padrão? Jogo Qual é o Padrão? Materiais para você jogar esse jogo. Tabuleiro, né? Um tabuleiro que se encontra, tá bom? Lá na página Material de Apoio 153 e 10 marcadores, 5 de cada cor. Como jogar? Junte-se a um colega ou algum familiar seu para jogar. Cada jogador deverá pensar num padrão, escolher um número no tabuleiro como ponto de partida e colocar um marcador. Então, cada jogador deverá pensar num padrão, tá bom? Então, você deve apresentar uma sequência numérica com um padrão. Por exemplo, você pode apresentar uma sequência numérica onde o padrão é aumentar 2 ao número anterior, ou aumentar 1, ou diminuir 2, ou diminuir 1, tá bom? Fica a seu critério. E aí, né, você vai escolher um número no tabuleiro como ponto de partida e colocar um marcador. Por exemplo, eu escolhi o número 2 como o meu ponto de partida. Então, eu vou colocar o marcador aqui no número 2. Os jogadores devem colocar os marcadores de forma alternada. Ao final, cada jogador deverá analisar e descrever oralmente o padrão presente na sequência do adversário. Vence o jogador que, ao final de 3 rodadas, acertar mais vezes. Então, né, no final, cada jogador ele deve analisar a sequência apresentada, tá bom? E descrever, né, e dizer oralmente, né, o padrão presente na sequência do seu adversário. E aí vai vencer aquele jogador que, ao final de 3 rodadas, né, acertar mais que o outro. Então, na página 153, material de apoio, você vai encontrar o tabuleiro, tá bom? Página 120. Caio e Zeca jogaram várias vezes o jogo Qual é o Padrão? Então, Caio e Zeca, eles jogaram várias vezes o jogo Qual é o Padrão?
Em uma das jogadas, Caio cobriu os números 33, 39, 45, 51 e 57. Então, em uma das jogadas, o Caio, né, ele cobriu com os marcadores os números 33, 39, 45, 51 e 57. Descreva o padrão que ele utilizou para cobrir esses números. Ele somou 6, né, ao número anterior a partir do 33. Então, a partir, do 33, ele somou 6 ao número anterior. Então, o Caio, ele cobriu os números 33, 39, 45, 51 e 57. E qual foi o padrão que ele utilizou para cobrir esses números? Ele somou 6 ao número anterior a partir do 33. Então, a partir do 33, ele somou 6. Ele aumentou 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Zeca colocou 3 marcadores no tabuleiro na seguinte ordem: 14, 17 e 20. E desafiou Caio a descobrir quais seriam os 2 próximos números a serem cobertos. Qual padrão o Zeca utilizou? O Zeca, ele cobriu o 14, o 17 e o 20, né? Ele cobriu com o marcador o 14, o 17 e o 20. Qual foi o padrão que o Zeca utilizou? Ele adicionou 3 ao número anterior a partir do 14. 1, 2, 3, 17. 1, 2, 3, 20. Então, o padrão, né, que o Zeca utilizou foi adicionar 3 ao número anterior a partir do 14. E quais serão os 2 próximos números a serem cobertos? O 23 e o 26, não é isso? Porque na sequência do Zeca, né, ele adicionou 3 ao número anterior a partir do 14. 14, 1, 2, 3, 17. 1, 2, 3, 20. 1, 2, 3, 23. 1, 2, 3, 26. Então, né, os próximos números a serem cobertos, 23 e o 26. 4. Em outra jogada, Zeca cobriu os números 99, 88, 77 e 66. Pinte o quadrinho que indica o último número coberto nessa sequência. O padrão, né, ele segue a ordem decrescente, do maior para o menor, e diminui 11. 99 menos 11, 88. 88 menos 11, 77. 77 menos 11, 66. E 66 menos 11, 55, não é isso? Então, o último número coberto nessa sequência é o 55. Então, meus amores, qualquer dúvida, deixem lá nos comentários que a tia vai ajudar com as nossas atividades, ok? Beijos pra vocês, bom final de semana e até a próxima aula!